Olá, queridos alunos e alunas da Faculdade FAECAD, bem-vindos à nossa segunda aula de Pentateuco. E hoje nós vamos estudar um assunto importante, é a segunda parte a segunda parte da primeira parte da estrutura do Gênesis, que é Gênesis de 1 a 11. Nós, na aula passada, estudamos o Gênesis de 1 a 2, e hoje nós vamos estudar o Gênesis de 3 a 11, dando uma passada panorâmica nesses capítulos, né? Nos detendo naquilo que é essencial, mas é essencial a nível de teologia. Então, hoje nós vamos estudar a queda e suas consequências, e já vamos passar a leitura, portanto, do capítulo de número 3. Então vamos para a Bíblia, Gênesis, capítulo de número 3. Vamos fazer a leitura deste texto. Diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Bem, assim começa, o capítulo de número 3 do livro do Gênesis, falando com respeito à narrativa da queda, como assim é conhecido o capítulo 3 do Gênesis. Nesse capítulo 3, surge, logo no versículo 1, a figura da serpente. Do nada ela aparece. Nenhuma menção à serpente havia sido feita nos capítulos 1 e 2, assim, diretamente a ela, A palavra diz que Deus criou os animais selváticos e os que rastejam, Então, ali, em forma genérica, ela estava a serpente. No entanto, ela aparece lá no jardim, logo no início do capítulo 3, e trava um diálogo com a mulher. Ela trava um diálogo com a mulher. E vamos falar um pouquinho agora da serpente. Quem vem a ser esta serpente? A maioria dos estudiosos fazem uma relação entre a serpente do Gênesis capítulo 3 e a figura de Satanás. Pois bem, existe fundamentação na Bíblia para que isso seja feito. Lá no Apocalipse, no capítulo de número 12 e também no capítulo de número 20, está escrito lá a seguinte expressão: o dragão, a antiga serpente, também chamada de diabo e Satanás. Ou seja, existe na literatura bíblica, e aqui estamos falando do Apocalipse, uma relação trazendo uma equivalência da serpente com a figura de Satanás. Só que no Apocalipse ela é designada como um dragão. Nós sabemos que o dragão é uma figura também mitológica, gigantesca, e que então dando a ideia de que esta serpente cresceu, ao longo da história e se tornou na figura do dragão.
Bem, a questão aqui é a seguinte: o Apocalipse faz a relação do dragão com a antiga serpente, e que o dragão é Satanás. Mas olhando especificamente para o texto em si do Gênesis, ele não afirma isso, que seria o Satanás, ainda que haja possibilidade dessas conexões ao longo da Bíblia. A palavra Satanás, que no hebraico é Satã, não é desde sempre na Bíblia hebraica que há relação entre Satã e a figura de um mal personificado, como sendo um mal personificado. Satã é um adjetivo que aparece na Bíblia hebraica algumas vezes, mas na maioria das vezes em que esse adjetivo aparece, ele aparece referindo-se a homens sendo adversários de outros. Ben-Hadad, por exemplo, é alguém designado como Satã contra Salomão, adversário de Salomão. Em Números, por exemplo, naquele texto lá de Balaão, o anjo do Senhor se coloca como Satã diante de Balaão, ou seja, como adversário. Ele se coloca na frente para se interpor, né, contra Balaão, ou seja, também adversário. Aí já não tem sentido do mal personificado, nem no caso do primeiro exemplo citado, que é o caso de Ben-Hadad. Mas já no livro de Jó, ali Satã aparece dando a entender que seria, né, uma figura espiritual, né, porque vai na presença de Deus e para acusar o Jó. Em Crônicas também aparece esse adjetivo de que Satã incitou Davi a fazer o censo de Israel. Mas são todos textos tardios, são textos pós-exílicos, tanto o livro de Jó quanto o livro de Crônicas, são todos textos pós-exílicos. O que eu quero dizer é que esse adjetivo existe, né, o adjetivo Satã existe na Bíblia, mas nem em todas as passagens que ele aparece na Bíblia ele faz referência ao que nós compreendemos hoje como Satanás, que é um ser espiritual, né, da maldade. Na Bíblia, Satã é um adjetivo que significa adversário ou oponente, e nesse sentido é aplicado também a homens e até mesmo ao anjo do Senhor, como também em textos tardios, conforme estou dizendo, aplica-se também a figura deste ser espiritual da maldade. Bem, voltando à questão do jardim, é possível que a serpente seja o Satanás do Apocalipse? Sim, claro, há a possibilidade é possível essa conexão. Porém, existe uma outra possibilidade de interpretação, que a serpente, ela representa, segundo outro grupo de autores, ela representaria as forças do caos. Lembra do caos primordial? Lembra do caos primitivo? Das forças do caos que querem desarticular a ordem criada, que querem destruir a criação, que querem fazer voltar o universo criado a um estado de não criação. Então a serpente que entra no jardim para levar a mulher à desobediência à palavra de Deus, ela seria representante dessas forças caóticas, né? As forças da desordem, do torvo-vavorro. Lembra da primeira aula? Pois é uma outra possibilidade bastante interessante. Então, a serpente ela vai provocar a tentação na mulher. Que tentação foi essa? Bem, nós lemos em Gênesis, no capítulo de número 2, que Deus havia dado uma ordem para a mulher. Ordem esta, aliás, para o casal, né? Tinha dito para o casal
o seguinte: o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que Deus deu uma palavra, Deus havia colocado um limite, né? Me parece que isso tem a ver com o limite o marco que Deus colocou para que o homem não ultrapassasse. Deus colocou o homem no jardim, né? O jardim é um lugar de encontro de Deus com o homem. O jardim representa é um santuário, é um templo onde Deus se encontra com o homem, onde Deus vai ter comunhão com o homem. E o homem tem liberdade para comer de toda a árvore do jardim, diz a palavra de Deus. No entanto, o Senhor colocou um limite. Ele disse: olha, de toda árvore você pode comer, exceto de uma. E o texto chama essa árvore de árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa o homem não podia comer, porque no dia em que o homem comesse dessa árvore, certamente o homem iria morrer, né? Então, Deus deu essa direção para que o homem comesse todas as árvores, tudo que fosse, né, árvores agradáveis à vista, né, árvores frutíferas, saborosas, mas uma ele não podia comer, que era essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, qual foi o propósito da criação? O que a serpente quis ao tentar a mulher? O que a serpente intencionou fazer? Primeiro, ela quis levantar dúvidas na mente da mulher com respeito à integridade de Deus. Esse foi o primeiro propósito da criação. A serpente, ao tentar a mulher, quis colocar dúvidas na mente dela com respeito ao amor de Deus, ao cuidado de Deus por eles, colocasse uma desconfiança no coração da mulher com respeito à intenção de Deus com eles. É isso que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. E a mulher passa a dialogar dizendo: olha, nós podemos comer de toda a árvore do jardim, mas tem uma que a gente não pode nem comer e nem tocar. Aí a serpente diz assim para ela: olha, é certo que vocês não vão morrer. Porque a mulher disse: porque Deus disse que no dia em que dela comer, certamente morrereis. Aí a serpente vai dizer assim: é certo que vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês vão conhecer o bem e o mal. Então Deus está escondendo alguma coisa de vocês. A ideia é justamente essa: é tentar colocar dúvida na cabeça da mulher de que Deus estivesse retendo alguma coisa deles, escondendo alguma coisa deles. Então a primeira questão é essa: levantar dúvidas quanto à integridade de Deus, quanto ao propósito de Deus, quanto ao amor de Deus em relação à humanidade. E não é assim até hoje, né? A dúvida, de onde procede a dúvida e a desconfiança para com o cuidado de Deus para com a humanidade, né? Então é sempre esse jogo, né, do adversário de querer colocar dúvida e desconfiança para que não venhamos a andar por fé, né? Não venhamos a andar com fé, confiando de que o nosso Deus cuida de nós, de que Ele nos preserva. Então, a primeira questão é essa: levantar dúvidas na mente da mulher. Segunda questão é incitar o ser humano a uma autonomia, ou seja, a uma independência de Deus. Aqui está uma outra questão muito séria
que é colocada: levar o homem a uma autonomia, a viver uma vida de rebelião, né? Porque a rebelião, a raiz da rebelião está justamente na independência. É como que o homem se torna rebelde contra Deus? É quando o homem resolve viver de maneira autônoma, né? A palavra autonomia é uma palavra curiosa, porque autonomia vem de autos, que diz respeito a si mesmo, né? No grego, autos, de respeito a si mesmo, e nomia vem de nomos, que é a lei. Quando você diz assim, olha, eu tenho autonomia, quer dizer, eu mesmo, né, me governo, eu mesmo faço as minhas leis, né? E isso, para o homem criado por Deus, isso é um ato de rebelião, porque quando ele resolve ter o conhecimento do bem e do mal de maneira autônoma, ou seja, em outras palavras, é o homem julgar aquilo que é o correto e o errado segundo a sua própria perspectiva, segundo aquilo que ele próprio acha e não segundo Deus. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa uma vida de autonomia em relação a Deus, uma vida de independência em relação a Deus, uma vida de rebelião em relação a Deus, porque entrar por esse caminho, entrar por um caminho de rebelião, no sentido de que eu mesmo vou arbitrar o que é certo e o que é errado para mim. Eu vou desconsiderar aquilo que Deus diz. E o próprio Deus disse pela sua palavra que o coração humano é enganoso. Há caminhos que ao homem parece direito, mas que ao término deles, o término desse caminho termina em destruição. Então, essa questão do homem avaliar aquilo que é certo ou errado segundo a sua própria perspectiva pode resultar em caminho muito enganoso. Então, o propósito da tentação é duplo. Primeiro, despertar dúvidas na cabeça do ser humano. Segundo, levá-lo a uma autonomia e a uma independência. Bem, a palavra de Deus diz que as consequências foram devastadoras, né? Em primeiro lugar, quando nós lemos lá no capítulo 3, no versículo de número 7, está escrito assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeira coisa que nós podemos ver aqui no texto é que o homem passou a ter vergonha, né? Ele percebeu que estava nu, de alguma maneira, dentro da narrativa, né? Que nós não sabemos como. O homem ele estava revestido, né? A ideia aqui é a ideia de que ele estava revestido de algo e de repente ele se deu conta de que ele não tem mais esse revestimento. Esse nu, né, tem a ver com a ausência de algo que o revestia. E aí então ele procurou esconder-se de Deus, né? Ele passou a ter vergonha, primeiro ponto, né? Percebeu que estava nu, coseu folha de figueira, né? Conforme o texto. A palavra de Deus diz lá que eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrirem, tomaram a iniciativa de se cobrir devido à vergonha. O versículo 8 diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quer dizer, depois que o homem rompeu relações ao optar por um caminho de independência, além da vergonha, esse homem passou a esconder-se de Deus. O texto bíblico diz que eles se esconderam da presença do Senhor que vinha ter comunhão com eles todos os dias. Na viração do dia, eles se escondem por entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou ao homem e lhe perguntou: onde estás? É interessante, né, meus irmãos? Essa voz que sentiu falta do homem no jardim
até o dia de hoje ela ressoa. Nem todos escutam, é verdade, mas ela continua ressoando, chamando o nome o homem pelo nome, né? Onde estás? Deus procurando o homem que caiu, o homem que está com vergonha de Deus, o homem que está se escondendo de Deus. O versículo 10 diz assim: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo. Repara, vergonha que o leva a esconder-se devido ao medo. O homem passou a ter medo por causa da culpa. A culpa que o homem carrega devido aos seus pecados faz com que ele tenha medo de Deus. Mas nós não fomos feitos para termos medo de Deus. Nós fomos feitos para amar a Deus. Tem uma diferença muito grande, né? Aonde há amor, não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Mas quando há ruptura, o homem passa a ter medo e se esconde. E Deus passa a perguntar: quem te contou que você estava nu? Né? Então, o homem ele vai responder, quando Deus pergunta: quem te contou que você estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Aí nos versículos 12 e 13, o homem vai transferir a responsabilidade para a mulher que me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Repara bem, o homem passa a responsabilidade para a mulher, e aí Deus pergunta: o que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. O homem culpa a mulher e a mulher culpa a serpente, ou seja, há uma transferência de responsabilidade, aonde um transfere a culpa para o outro. Então veja, no caso do ser humano, nós temos aí a vergonha, o medo decorrente da culpa. O homem passa a não assumir os seus próprios erros. Ele coloca a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente, e tem sido assim até o dia de hoje. Transferência de responsabilidade. No versículo 14, há uma maldição sobre a serpente. Deus amaldiçoou a serpente. Porquanto ela fez isso, ela vai rastejar sobre o ventre e vai comer pó todos os dias da sua vida. Lá no versículo 14 está escrito assim. Vamos acompanhar aqui no texto. Olha comigo lá. Então o Senhor Deus disse à serpente, versículo 14: visto que isso fizeste, maldita és dentre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, então, com respeito à serpente, o Senhor a amaldiçoou a rastejar, né? Esse texto é interessante porque mostra, nesse texto, né, procurou-se entender por que a serpente rasteja. E pela narrativa, ela rasteja porque um dia ela tentou, né, o ser humano a desobedecer a Deus, e isso lhe veio como uma maldição. Agora é interessante que no versículo de número 15, o Senhor diz que vai colocar inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Isso é interessante. A descendência da serpente é a descendência da mulher, aonde a descendência da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente.
Nós vamos falar com respeito a isso daqui a pouquinho, mas já é uma promessa, não é? Uma promessa que está relacionada, segundo os estudiosos entendem, pelo menos boa parte, com a promessa do Messias, né? O descendente da mulher. O que também é considerado como proto-evangelho, né? Ou a primeira mensagem do evangelho. Agora, houve a maldição sobre a serpente, só que não parou aí não, né? Deus diz para a mulher: porquanto você pecou, né? Em dores darás à luz a filhos. Então a palavra nos fala que uma série de dificuldades haveria de vir sobre o ser humano recém-criado, né? Por quê? Porque o homem desobedeceu, ultrapassou o limite, a linha de limite que Deus colocou para ele, né? O homem foi feito com uma liberdade tremenda, mas o homem ultrapassou esse limite. E como ele ultrapassou esse limite, ele sofre as consequências disso. Porque está escrito lá, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Primeira coisa que eu quero comentar: momentos que eram para ser momentos felizes na vida de um casal, né? Como é o caso, por exemplo, do nascimento dos filhos, momentos que eram para ser momentos agradáveis, passam a ser momentos extremamente dolorosos, né? O nascimento de um filho traz alegria para o casal, mas também traz dores. Olha só, em meio a dores darás à luz a filhos. Então isso é um dado interessante, quando Deus coloca que, como consequência desse pecado, né, do pecado lá no Éden, os momentos felizes seriam momentos também de dor. Em dores darás à luz a filhos. Também está escrito que o teu desejo, Deus falou para a mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Na aula passada surgiu uma pergunta no fórum, né, para que eu explicasse melhor essa questão de que essa subordinação da mulher ao homem, no sentido do homem dominar a mulher, não faz parte da criação, do projeto original da criação, no sentido de subordinação. Na teologia da criação, Deus cria Adão, que é o ser humano, e esse ser humano não é só homem, o macho, é homem e mulher. E o casal foi criado, o ser humano, né? Casal, homem e mulher, foram criados para desenvolverem uma complementariedade. Ou seja, o homem e a mulher teriam funções complementares, funções que uma soma a outra, né? Não no sentido de um subjugar o outro, mas no sentido de complementariedade, aonde os dois trabalham juntos, em mútua cooperação para o estabelecimento do propósito de Deus. O que vai acontecer? Com a queda, houve uma, vamos dizer assim, uma desarmonia. Nós vamos ver ainda nesse estudo de hoje que a queda ela precipita, né, o homem e o restante da criação em um estado de afastamento cada vez maior de Deus e da ordem criada, em que o homem, para ele não resta outra coisa senão voltar ao caos primordial. E a gente vai ver isso, que isso aconteceu com o dilúvio, não é? Então, o que vai acontecer? Com a queda, há uma, vamos dizer assim, uma mudança na ordem criada. Em que sentido? De que agora a mulher vai ter que se sujeitar ao seu marido, ao homem. É uma relação mais que agora passa a ser de dominação, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Quer dizer, isso não reflete o propósito original de Deus. Não espelha o propósito original de Deus. E em Cristo, o propósito original de Deus é restabelecido, né?
Não há em Cristo essa subjugação da mulher ao homem, mas o que há sim é uma relação de complementariedade, onde o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a mulher deve ser submissa. Mas essa submissão não é subserviência e nem deve estar sob domínio do homem, né, como se fosse um objeto dele. O texto, lá em Gênesis 3, dá a entender justamente isso, não no sentido de uma submissão dentro da missão que Deus outorga, mas no sentido de uma subordinação subserviente, aonde o homem muitas vezes até com base em seus caprichos vai subordinar a mulher aos seus desejos, né? Então isso reflete algo que Deus não desejou. Da mesma maneira que a terra vai produzir espinho, Deus não desejou isso, né? Da mesma maneira que a mulher vai ter dores no parto, Deus também não desejou isso. Tudo isso é resultado da queda, né? Então nós vamos ter aí a mulher passar a gerar filhos em meio a dores. Diz o texto também que a terra se tornará hostil ao homem, né? Maldita é a terra por tua causa. Eu pergunto, Deus criou a terra amaldiçoada? Claro que não, né, irmãos? Mas a terra se tornou amaldiçoada em que sentido? No sentido de que agora, tá, a terra vai ser hostil ao homem. Os desertos começam a aparecer na terra, espinhos brotam da terra. Nem todo lugar que o homem planta ele vai conseguir colher. Então, para o homem conseguir gerar da terra, ele vai suar muito, não é? Ele vai ganhar o sustento dele com o suor do rosto, ou seja, o trabalho vai ser exaustivo. Deus não fez o homem para ter a sua provisão com base em trabalhos exaustivos. O trabalho que Deus deu ao homem é um trabalho criativo, mas não exaustivo. É diferente. No Éden, na ordem estabelecida por Deus no Éden, o homem não viveria em exaustão, né? com suas forças se esvaindo, né? Não. Nem a terra seria também explorada ao ponto de perder toda a sua capacidade de se renovar, né? Na verdade, a terra se renovaria numa condição muito superior à que ela passou a se renovar depois. E tudo isso é resultado da queda, né? A terra passa a produzir espinhos, cardos, abrolhos, ela se torna hostil ao ser humano, o homem passa a fazer um grande esforço para poder sobreviver e, por fim, Deus diz: e porque você é pó, você vai retornar ao pó, porque você foi formado do pó. Ou seja, o homem ficaria detido, né, na morte. Quer dizer, ele viveria até um certo tempo e depois ele haveria de morrer porque ele é pó. Não é isso que Deus queria para o ser humano, né? Deus desejava para o ser humano uma outra dimensão de vida. E essa dimensão de vida estava na árvore da vida. É importante entendermos que havia duas árvores no jardim. É até o título de um livro, né? Havia duas árvores no jardim. A árvore que estava no meio do jardim, a árvore da vida. Deus colocou a árvore da vida no meio do jardim, para ser o centro do jardim. E essa árvore, ela outorga a vida. Por isso que o nome dela é árvore da vida. Se o homem se alimentasse dessa árvore, ele teria vida. Mas ele optou, não é, por alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa maneira vivendo de forma autônoma, independente da parte de Deus. Desta forma, em meio às palavras de juízo, Deus vai nos dar uma promessa que é Gênesis 3,15. Olha só que interessante, né?
eu chamei de proto-evangelho, né? Aliás, eu não, os teólogos chamam, né? Eu coloquei aqui, eu pontuei que o nome disso aqui é proto-evangelho, ou seja, é o primeiro anúncio, né, de uma salvação, né? O anúncio de que viria alguém para pôr fim, né, ao mal, ao caos e resgatar toda a criação. Então, Gênesis 3,15. Nem todos os autores, até inclusive o Victor Hamilton levanta essa questão, nem todos os autores concordam que Gênesis 3,15 faz uma promessa messiânica. Mas na visão do Hamilton, do Victor Hamilton, que é o autor do nosso livro, Manual do Pentateuco, ele concorda que esse texto é um anúncio messiânico. Sim, ele diz que sim, e ele argumenta mostrando que a palavra semente, não é? A primeira, é uma das raras ocorrências na Bíblia da semente ser associada à mulher, porque normalmente a semente é associada ao homem, não é? E nesse caso é associada à mulher, e como está escrito lá, né, no livro de Gálatas, que Cristo, na plenitude dos tempos, veio nascido de mulher. Quer dizer, na mente de Paulo, ele conecta essa questão de Cristo ser nascido de mulher com a promessa que está em Gênesis 3,15 de um descendente da mulher esmagar a cabeça da serpente, né? Outra coisa interessante também é que no versículo 20 o autor do texto ele diz que Deus vestiu o homem e a sua esposa, a sua mulher, com peles. Fez um vestimento de peles, né, naturalmente pele de animal, ou seja, algum animal foi imolado, foi sacrificado, e o casal foi coberto com essas peles, né, e ele foi lançado fora do jardim como uma punição de Deus pela sua desobediência. Bom, nesse texto aqui, que fala sobre a vestimenta de peles do casal aqui, nós podemos ver uma manifestação da graça de Deus. Ou seja, Deus ele trouxe um juízo à desobediência, mas ao mesmo tempo ele proveu graça. Proveu graça porque prometeu que a semente da mulher ia colocar fim em todo o caos, em todo o mal no universo humano. Um descendente de mulher iria esmagar a serpente. Em segundo lugar, quando diz que Deus cobriu o casal com peles de animais. Sem dúvida alguma, aqui está a manifestação da graça. Ainda que o homem tenha sido lançado fora do jardim, esse homem não saiu do jardim sem estar vestido de peles. Conforme veremos, a mesma coisa vai acontecer com Caim, quando ele também ele vai fugir, mas ele não foge sem que Deus coloque uma marca nele, e essa marca é para protegê-lo. É também um sinal da graça de Deus. Bem, o que nós podemos entender de consequências, né, de resultados? Primeiramente, nós vemos que com o pecado humano, com a queda humana, o que vai acontecer? O ser humano vai ter uma série de problemas. Um dos primeiros deles é o que nós vamos chamar de fratricídio, que é o assassinato de irmão, né? Nós vamos saber que o filho de Eva, Caim, matou o seu irmão Abel porque ele teve ciúmes que Deus
agradou-se da oferta de Abel e atentou para a oferta dele e não atentou para a oferta de Caim, ou seja, aprovou uma e não aprovou a outra. E por conta disso, né, um irmão matou o outro no momento do culto. Olha só, pessoal, no momento do culto, né, todo mundo levando. Na hora de levar a oferta no altar, né, houve ciúme, e um ciúme levou um irmão a matar o outro. Um fratricídio, né? Então as coisas já começaram a ficar mais difíceis. O convívio começou a ser insuportável. As pessoas passaram a ter hostilidade umas com as outras, representada pelo assassinato de irmão, né? O texto prossegue falando no capítulo 4 da poligamia de Lameque, né? Que toma para si 2 mulheres, até que nós chegamos num texto difícil de entender, que é o Gênesis capítulo 6, onde se diz que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. É um texto também obscuro, mas que fala da espiral crescente de maldade. No fundo, o que o Gênesis quer mostrar para nós é que a partir do momento que o homem resolve viver uma vida autônoma e independente diante de Deus, a partir do momento que ele resolve seguir seu caminho sem Deus, uma série de males, de problemas, de distúrbios começam a acontecer tanto dentro do homem, não é, quanto no ambiente que o cerca, como também nas relações interpessoais. Quer dizer, o homem passa a ter vergonha, o homem passa a ter medo, o homem passa a se esconder de Deus, o homem passa a transferir a culpa para o outro, não assume o que faz. O ser humano ele passa a matar o outro, né? Como está lá no relato. Jesus vai dizer que ele diz assim: em verdade vos digo, está escrito, né? Ouviste na lei, não matarás. Em verdade vos digo, qualquer que odeia a seu irmão, não é, já o matou. Então repara bem, quando nós passamos a odiar o outro, a excluir o outro da nossa vida, tudo isso é resultado da queda, né? Quando nós não queremos mais saber de alguém, não é? Quando o nosso coração é tomado de ódio, a gente mata essa pessoa dentro da gente. Então a queda ela teve resultados diversos e horrendos. Então, seguindo aí a questão do fratricídio, da poligamia, da lascívia, da corrupção. A terra ficou cheia de corrupção e cheia de violência. Quando nós lemos, por exemplo, no versículo 6, Gênesis capítulo 6, no versículo de número 5, olha só: viu o Senhor que a maldade, veja lá o texto, vou colocar aqui para vocês acompanharem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou o coração. Daqui a pouco a gente comenta esse texto de que Deus se arrependeu, né? Que muitos têm dúvidas quanto a isso, né? Porque se Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender, por que o texto diz que Deus se arrependeu, né? Vamos ver isso daqui a pouquinho. No momento nos importa refletir sobre esse versículo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, a partir do Gênesis 3, a maldade só vai se multiplicar. É isso que o texto quer dizer. E é isto que nós vamos vendo a partir do momento que nós vamos virando as páginas da Bíblia, Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 5, Gênesis 6. A maldade vai só se multiplicando. É isso que o texto quer dizer, é isso que o autor quer mostrar para nós, né? Então,
o que vai acontecer? Corrupção, violência, vai encher a terra, até que o Senhor ele não vai mais suportar isso que está acontecendo, e ele vai trazer um juízo aí sobre essa criação, porque ele vai recomeçar, não é? Tudo de novo. Então, fazendo aqui uma síntese, né, dos capítulos 3 ao capítulo 5, o que nós temos aí é a queda e as consequências. E essa queda trouxe rupturas, ou seja, ela quebrou conexões que o homem tinha, né, em várias direções. Primeira, entre Deus e o ser humano, né, uma ruptura que eu vou chamar de teológica. Deus e o ser humano, né? Quando o homem rompe com Deus, Deus logo sente falta, dizendo: Adão, cadê você? Não é que Deus não soubesse onde Adão estava, é que Deus viu que houve uma desconexão, uma ruptura, né? É como se você está conectado na internet, de repente você perde a conexão, né? E aí não tem mais comunicação. E aí Deus, é como se Deus estivesse do outro lado da linha. Alô, alô, cadê você? Alô, já ficou assim, né? Você está numa linha telefônica falando com alguém, está no seu celular, está falando pelo WhatsApp, ou até mesmo está numa conferência pela internet, e de repente há uma queda na conexão. E você fica assim: alô, alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Deus está olhando para Adão: Adão, onde que está você, Adão? Cadê você? Por quê? Porque a conexão foi rompida. Deus sabia que Adão estava lá, se escondendo dele. Não é? Mas na verdade, quando Deus pergunta, ele não quer saber onde Adão está, na verdade. O que ele quer dar é oportunidade para que a relação seja restabelecida, para que haja uma reconexão dele, do Adão, com Deus, né? Então, a queda promoveu uma ruptura de nível teológico entre Deus e o homem, promoveu uma ruptura no nível sociológico. Como você viu, houve o primeiro fratricídio, né? O homem ele não conseguiu conviver mais com o seu próximo. Então ele corta relações. É uma ruptura sociológica, a ponto do Caim matar o Abel. Uma ruptura sociológica. Uma terceira ruptura é uma ruptura psicológica. Passa a haver uma série de problemas aí, medo, não é? Culpa. O homem passa a se esconder de Deus, né? A se sentir culpado, a ter medo, né? Então, uma série de fobias entraram aí no que nós vamos chamar de ruptura psicológica. E, por fim, uma ruptura ecológica. Por quê? Porque, na realidade, quando o homem se afasta de Deus, não é só ele que se afasta de Deus. Todo o ambiente em que ele vive, quer dizer, a terra, o seu habitat, sofre os efeitos desse afastamento. Quando o homem se desconecta de Deus, ou seja, quando ele cai, toda a criação cai junto com ele. Isso significa que agora, né, nesse estado de queda, o mundo também está caído, a natureza está gemendo. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8. A natureza, toda a criação está gemendo. Toda a natureza está com agonias de dores de parto. Toda a criação, né, ela não está hoje no estado que ela se encontra dentro da plena e perfeita vontade de Deus. A glória de Deus ainda não está enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Nós vemos os efeitos da queda e do pecado em toda parte. E isso trouxe, né, um cativeiro de corrupção para toda a terra. De maneira que, e aí é interessante falar, né? Quero refletir sobre isso com vocês. Eu disse que houveram rupturas no nível
rupturas no nível teológico, ruptura no nível sociológico, ruptura no nível psicológico e ruptura no nível ecológico. Então, se o pecado afetou o homem nessas 4 esferas, pelo menos, salvação eficaz, ela precisa restaurar o ser humano nessas 4 dimensões. Na conexão dele com Deus, na conexão dele consigo próprio, na conexão dele com o próximo e na conexão dele com todo o meio ambiente. Tá certo? Então é exatamente isso. O capítulo 6 do livro do Gênesis nos fala, é um texto obscuro, né, que diz que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Vou ler esse texto aqui para vocês. Estão vendo lá? Ó. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não habitará para sempre, ou não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia nefilins, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome desde a antiguidade. Bem, existem possibilidades de interpretação desse texto. Primeiro, uma interpretação possível seria que os filhos de Deus seriam os descendentes de Sete e os filhos dos homens seriam os descendentes de Caim. Essa seria uma possibilidade. Essas 3 possibilidades estão colocadas no livro do Victor Hamilton, mas o autor descarta essa primeira porque, no entender dele, lendo a narrativa inteira, os filhos de Deus, na realidade, o papel deles de tomar as filhas dos homens vai acabar acontecendo com os descendentes de Caim. Então ele diz que não é uma interpretação coerente com o conjunto da narrativa. Uma segunda possibilidade seria de que os filhos de Deus fossem gente da nobreza, gente importante, governantes, que tomaram as filhas dos homens para serem mulheres, por suas mulheres. E essas filhas dos homens é gente simples, é gente do povo, Essa é uma segunda possibilidade. E uma terceira possibilidade de que esses filhos de Deus seriam anjos que deixaram a dimensão celestial e vieram tomar para si mulheres, vieram se casar com elas, e dessa relação híbrida de anjo com as filhas dos homens teriam surgido então esses nefilins ou gigantes. Bom, nefilim é uma expressão que nefilim é um particípio do verbo hebraico nafal, que é cair. Então o nefilim seriam os caídos. Existem essas 3 possibilidades, e é difícil a gente dizer exatamente o que esse texto significa, porque os estudiosos, nem eles mesmos sabem o que significa, dão possibilidades. É isso que nós temos, possibilidades, E eu também não estou aqui para definir o que esse texto definitivamente significa, mas estou colocando aqui algumas possíveis interpretações. Vamos agora falar um pouquinho do Noé.
estamos caminhando para o término da nossa aula. O Noé significa descanso, né? É interessante, deixa eu passar para o próximo slide, depois volto para esse. É o seguinte, o dilúvio foi um juízo por causa da maldade do homem que se multiplicou sobre a terra. Então Deus precisou intervir, porque o homem foi se afastando tanto de Deus, que a criação se tornou algo muito distante daquilo que Deus intentou no princípio. Então, o dilúvio foi o juízo que Deus trouxe sobre esse mundo de impiedade, de perversidade, esse mundo onde os homens são cada vez mais egoístas, são cada vez mais hostis. E o texto resume bem em Gênesis 6,5, dizendo que a maldade do coração do homem se multiplicou, era continuamente mal, todo desígnio do coração humano, tudo que o homem pensava era mal, né? E aí, claro que Deus não vai ficar impassível diante de uma situação como essa. Ele acabou intervindo, ele levanta um homem chamado Noé, que em hebraico é Noar. Noar significa descanso. E Deus chama esse homem para que por meio dele e sua família ele pudesse recomeçar o seu projeto com a humanidade. Então o dilúvio é juízo de um lado, que põe fim a um estado caótico de coisas, né? E para ressurgir daí um novo tempo, né? Então o dilúvio é um juízo de Deus sobre o mundo de impiedade. Agora veja, o que caracterizou o dilúvio? Não é? Água. O mundo ficou debaixo de água, né? As águas que cobriram a terra no dilúvio deixaram a terra exatamente como ela estava no princípio. Então, olha que interessante, quando Deus traz a água, né? Lembra daquelas águas de cima? Quando Deus separa as águas de cima das águas de baixo? Pois bem, o que impede das águas de cima de descerem até a terra? É justamente as comportas dos céus que estão fechadas. E é justamente no dilúvio que essas comportas se abrem e a água vem, as águas de cima descem. E quando descem, não é? Você tem uma cena semelhante ao Gênesis 1:2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas por sob a face do abismo. Ou seja, tudo debaixo da água, né? A água trouxe um juízo e levou a terra ao seu estado anterior à criação. Então, se Gênesis 1 e 2 eles falam da criação, do Gênesis 3 até o Gênesis de número 9, né? Vai falar da não criação, ou seja, a queda trouxe o homem para uma dimensão de afastamento tão grande que foi necessário que Deus cobrisse tudo com água de novo, para a partir daí recriar, né, uma nova humanidade, um novo mundo. Então você tem a sequência criação, não criação e recriação, né? A criação está no Gênesis 1 e 2, a não criação está no evento da queda, suas consequências e o dilúvio, e a recriação está justamente quando as águas elas descem, né? E o homem pode novamente, descendo da arca, colocar os pés em terra firme. Quando Noé viu que as águas haviam baixado e ele saiu da arca com a sua casa, com a sua família, o que nós temos ali? Nós temos ali o seguinte, nós temos ali exatamente, tá, o cenário de uma recriação, onde agora o Noé, quando pisa, ele pisa numa terra nova. Não tem mais ímpio, porque o dilúvio levou os ímpios, os levou a todos. E agora ele vai
o projeto de Deus recomeça, né? A partir de Noé, nós vamos ter os 3 filhos de Noé, Sem, Shem, Ham e Yafé. É da semente de Sem que Deus vai trazer à existência Terá, né? E Abraão. Abraão é com esse homem que Deus vai recomeçar a criação em Gênesis, no capítulo 12. Aqui só para a gente ver essa figura aqui, ó. Olha só, na narrativa do dilúvio, que vai do Gênesis 6 até o Gênesis 9, gente, essa imagem aqui eu tirei do livro Manual do Pentateuco, tá? Isso está na página, vou ligar aqui para vocês. Só um segundinho. Página 78, né? Então você pode acompanhar no seu livro, página 78. Então veja só, a violência na criação, né, se antepõe às bênçãos de Deus e aliança. Olha que interessante, no capítulo 9. O primeiro discurso de Deus, que decide destruir, em Gênesis 6,13, vai se contrapor à decisão divina de preservar a ordem. Porque quando Noé sai da arca, Deus faz uma aliança de nunca mais trazer dilúvio sobre a terra, de preservar a criação, né? Olha só, aqui diz, ordem para entrar na arca. O terceiro discurso, ordem para sair da arca. Olha que interessante. Como é que é uma estrutura quiástica, né? Também chamada de concêntrica. Olha só, o início do dilúvio, Gênesis 7,11. A terra é seca. Muito legal, né? 8,6,14. Elevação das águas, 7, de 17 a 24. As águas do dilúvio retrocedem. E no meio de tudo isso, né, Deus se lembrou de Noé. Olha que interessante. Ou seja, é uma estrutura quiástica, também chamada de concêntrica. Muito bem. Uma vez então que Deus traz o dilúvio, não é? A terra entra no estado de não criação, para logo em seguida, com o abaixar das águas do dilúvio, haver um processo de recriação, né? Gênesis 10 e 11 vai fazer a transição para a narrativa patriarcal do chamado de Abraão. Quer dizer, Gênesis 1 a 11, o texto do Gênesis de 1 a 11 é um texto que vai falar justamente é um relato universal, né? Vai falar de toda a humanidade. Toda a humanidade. Gênesis de 1 a 11. Quando chega no 12, a narrativa se volta para um indivíduo chamado Abraão. Se no texto de 1 a 11 do Gênesis se fala da origem de tudo, do céu, da terra e do ser humano, em Gênesis 12 até 50, nós vamos aprender com respeito à origem de Israel. E os capítulos 10 e 11 do Gênesis fazem essa ponte para a narrativa patriarcal. Bem, nós vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco com essa aula. Eu aguardo vocês no fórum. Tenho sentido falta, gente, da participação de vocês no fórum, viu? Ninguém participou, só a Thaisa. E eu gostaria que vocês participassem, né? Tanto da semana passada, quanto também do fórum dessa semana. Façam os exercícios, leiam o livro, né? Eu fui aqui com o Hamilton até a página 88, e aí a gente vai seguir na próxima aula com o ciclo patriarcal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Tchau, pessoal.